Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo nós vamos falar sobre charge e variação linguística. Vamos aprender um pouquinho mais sobre os elementos composicionais, as características que são específicas da charge enquanto gênero textual. Vocês provavelmente já leram várias histórias em quadrinhos que estão presentes nos gibis, conhecem as tirinhas têm um número de quadrinhos menor do que as HQs, né? HQs é a abreviatura que a gente utiliza para se referir a histórias em quadrinhos, e também já leram várias charges. E devem ter já desconfiado que esses gêneros textuais têm algumas diferenças, algumas características que são específicas próprias de cada um deles. Por isso que chamamos de HQs, histórias em quadrinhos e tirinhas. Hoje vamos aprofundar um pouquinho mais na questão das charges, certo? Então, para começo de conversa, vamos lembrar que a língua pode variar por influência de alguns fatores, como, por exemplo, profissão, escolaridade, faixa etária, diferenças existentes entre uma região e outra, ou situação comunicativa. Então, vamos para a leitura desta charge. Para compreender a globalidade da intencionalidade do chargista, nós precisamos ler atentamente todos os elementos que constituem a charge. Nós temos, então, linguagem verbal e linguagem não verbal. Para a linguagem verbal, nós estamos nos referindo a todas as palavras que estão inseridas na charge. E para a linguagem não verbal, nós nos referimos aos desenhos, às imagens, às ilustrações, às expressões faciais dos personagens. Todos esses elementos visuais constituem a linguagem não verbal. Então, verbal, palavras, não verbal, imagens, expressões faciais e etc. Observem aqui que, enquanto linguagem não verbal, nós temos a figura de uma professora. Ela está ali olhando, né, num tom um pouco de autoridade, assim, para o garoto e falando uma frase. Temos ali o garoto com um livro na mão, a professora também, um livro impresso, né? E com relação à linguagem verbal, nós temos a seguinte frase: isso se chama leitura. É a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. Então, você sabia o que é software? Por que será que a professora usou a palavra software? Então, software aqui é um estrangeirismo, né? Esse estrangeirismo ocorre quando incorporamos palavras que são de outras línguas ao nosso idioma, para nos referir a objetos ou ideias, né? Então, provavelmente, vocês já utilizaram palavras de outros idiomas, como, por exemplo, hot dog, lavacar, drive-thru, dentre outras. Então, esses são os estrangeirismos, palavras que vieram aí de outros países, línguas faladas por outros falantes aí de outras origens, né, e que são incorporadas na nossa língua portuguesa. E também vamos aprender o conceito de internetês. O internetês é a linguagem utilizada quase que exclusivamente na internet, porque permite o uso de abreviações, símbolos gráficos, GIFs, emoji, figurinhas e combinações de letras e números para formar uma palavra. Então, observem aqui nesta charge, achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet, dizem os pais ao garoto. E ele responde, não é verdade, e com símbolos no final ali da frase dele. Então, uma linguagem escrita revela aí esse internetês, certo? Também nós podemos ter variantes lexicais. Então, percebam aqui a palavra tangerina, bergamota e mexerica, né? Bergamota é uma palavra usada em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e outras regiões, como o Sul e o Nordeste, utilizam mexerica, né, para se referir aí à mesma fruta. São diferenças lexicais, certo? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre charge e variação linguística. Espero que tenham gostado e até breve.